Olá, mortais! Nanotecnologia, esse é um dos 5 principais pilares da ficção científica que moldaram nossas expectativas sobre o que o futuro traria. Junto com ela, eu colocaria inteligência artificial, robótica, engenharia genética e viagens espaciais. A IA está avançando a cada minuto enquanto falamos, e os robôs logo virão em seguida. Para a edição genética, temos terapias com CRISPR, além de culturas aprimoradas que vão suportar o nosso clima problemático no futuro. A exploração espacial é promissora, com planos para bases lunares permanentes e pousos em Marte nos próximos 2 anos. No geral, ouvimos falar de avanços sólidos em cada pilar, exceto por uma tecnologia na escala nanométrica também. Alguém pode, por favor, mudar a música? Obrigado. Temos uma definição muito boa para o que é essa escala, de 1 a 100 nanômetros, ou 100.000 vezes menor que a largura de um fio de cabelo. E se eu dissesse para você que, uma vez que a humanidade conquistar o nanocosmo, ainda restam 2 pilares, ainda menores, que aguardam para serem alcançados pela engenhosidade dos hominídeos: a picotecnologia, a manipulação em nível atômico, e a femtotecnologia, o mundo do subatômico. Mas primeiro vamos ver onde estamos. Até agora, quando falamos em nanotecnologia, podemos nos referir a 2 visões diferentes dela. A dos nerds que usam jaleco e a dos nerds que não usam jaleco. Se você perguntar aos cientistas, a nanotecnologia já está aqui e muito bem estabelecida, influenciando todos os aspectos da sua vida. No início dos anos 2000, os processos comerciais de semicondutores passaram a operar abaixo de 100 nanômetros, tornando-se tecnologia em escala nano. Atualmente, os processos de transistores estão em uma escala de 2 nanômetros. No entanto, isso é pura tática de marketing. Como usar sapatos que aumentam a altura para parecer mais alto em uma hierarquia de dominância definida por você mesmo. Um processo de 2 nanômetros da TSMC para transistores corresponde a um comprimento físico de porta de cerca de 12 nanômetros, em vez disso. Mas isso é irrelevante. O que importa é que seu celular e seus computadores funcionam graças à nanotecnologia, e o mesmo vale para o seu protetor solar moderno e caro. Se ele fica fino e invisível depois que você passa, provavelmente usa moléculas de óxido de zinco e dióxido de titânio, que estão na faixa dos nanômetros. Caso contrário, se for aquela pasta grossa e oleosa que seus pais passavam em você na praia contra a sua vontade, provavelmente não estamos falando de nanotecnologia, mas não é disso que estamos falando quando mencionamos nanotecnologia. Queremos enxames microscópicos de robôs percorrendo nosso corpo e destruindo todas as células cancerígenas e nos dando imortalidade física. E ao mesmo tempo, estimula os receptores opioides no cérebro para simular o efeito da heroína, mas sem causar abstinência. Lamento anunciar que ainda não chegamos a esse nível tecnológico, mas fizemos progressos incríveis. Isso passou praticamente despercebido na última década. O segundo maior uso da nanotecnologia moderna, perdendo apenas para os transistores, são as vacinas de mRNA. Se você tomou a vacina contra a Covid, você experimentou isso. Os cientistas sequenciaram os dados genéticos do vírus, identificaram a parte que treinaria seu corpo para combatê-lo e a encapsularam em uma cápsula de nanopartículas lipídicas, chamadas de LNPs. Normalmente, o mRNA morre rapidamente no corpo humano devido à sua fragilidade, mas as LNPs atuam como um cavalo de Troia útil. Isso permite que as instruções entrem nas células sem problemas. Agora, será que isso pode ser usado no futuro para fabricar armas biológicas? Felizmente, esse é um problema para os futuristas do futuro resolverem. Até que a nanotecnologia mude o cenário das batalhas. Falando em nano para tornar realidade a verdadeira ficção científica, como nanobôs autopropulsores que viajam pela sua corrente sanguínea, precisamos superar 3 obstáculos principais. O primeiro é chamado de problema do mel. Em escalas microscópicas, fluidos que para nós se comportam normalmente, como a água, começam a parecer muito viscosos. Quanto menor você fica, mais difícil é atravessar líquidos. Para um nanorobô tentando se mover, seu sangue pareceria mel gelado que parece odiar qualquer tecnologia tentando passar por ele. Movimento recíproco seria inútil, pois o nanorobô ficaria preso, como quando você corre em um pesadelo. Por isso, em vez de reinventar a roda, devemos observar o que a evolução já fez. Como o flagelo bacteriano ou os saca-rolhas, que operam com movimento não recíproco. O segundo grande obstáculo de navegação é o movimento browniano. Tente andar em linha reta, vendado, durante um furacão categoria 5, depois de uma garrafa de vodka. Em escalas abaixo de 100 nanômetros, as moléculas se movem de forma errática. Atingiriam o nosso nanorobô de todos os lados, gerando um movimento aleatório que não controlaríamos. Em vez de controlar um robô, enviamos milhões deles em enxames e deixamos a probabilidade estatística fazer seu trabalho para que eles cheguem às células desejadas. O último grande desafio ao navegar pela corrente sanguínea é sua intensidade. Nas principais artérias, o sangue se move a quase meio metro por segundo.
E para algo com apenas alguns microns de comprimento, seria como você, vendado e completamente bêbado, tentando navegar em uma onda de tsunami nadando. A única solução realista atualmente é mantê-los em um estado passivo enquanto navegam pelas artérias, e só ativá-los quando chegarem aos capilares, onde o fluxo é muito mais suave. Ainda não alcançamos essa propulsão ativa em escala nanométrica, mas avançamos. Veja a Nanobots Therapeutics da França, que revestiu os nanobots com enzimas que reagem com substâncias químicas do corpo, como a ureia na bexiga, resultando em propulsão. Eles os projetaram para atacar câncer de bexiga e de cólon, e no início de 2026, seus enxames de nanorobôs alcançaram um sucesso de 90% na redução de tumores em camundongos, com testes em humanos previstos para breve. A Bionaut Labs dos Estados Unidos usa uma abordagem guiada por magnetismo, conduzindo os nanobots até o local do câncer com um dispositivo magnético externo, com foco principal em câncer cerebral. Eles já estão em testes clínicos com humanos. Ainda assim, esses nanobots são bem especializados e têm um único propósito, diferente da nossa visão de ficção científica sobre enxames inteligentes que podem manipular seus órgãos internos. E isso nos leva ao nosso maior obstáculo nano. Para dar um cérebro ao nosso nanobot, precisaríamos dar a ele um processador funcional. Um processador normalmente requer bilhões de transistores, cada um com cerca de 20 nanômetros de tamanho. Um robô de 500 nanômetros simplesmente não consegue comportar isso. Essa conta não fecha, no máximo cabem algumas dezenas de transistores. Mal dá para criar algumas poucas portas lógicas que não vão te manter imortal de forma autônoma, mas ainda bem que podemos usar fitas de DNA como portas lógicas em vez disso. Um computador biológico, mesmo mais lento, ao menos faria um nanorobô. Seguir instruções simples do tipo se então, controladas e processadas por um computador para se comunicar com outro computador externo. No entanto, você precisaria de antenas, e adivinha só, em escala nanométrica, elas teriam que ser centenas de vezes maiores do que os próprios robôs. Ou colocamos robôs com grandes antenas no enxame para agir como comandantes. Ou usamos transceptores de grafeno que operam na faixa de terahertz, que no entanto tem um alcance muito limitado. Os problemas continuam surgindo e não param de aparecer. Ainda bem que em breve teremos uma IA super inteligente para salvar o mundo e resolver todos esses problemas. Vamos imaginar que já resolvemos a nanotecnologia. Ótimo, termine sua nanomargarita comemorativa e vamos ainda mais fundo, cerca de 1000 vezes mais fundo. Picotecnologia, a terra do átomo. Aqui podemos brincar com átomos individuais, manipulando sua camada de elétrons. Já fazemos isso com a órbita externa do elétron, conhecida como valência, usando técnicas como a microscopia de força atômica. A Picotec, porém, permitiria manipular elétrons internos, potencialmente criando ligações químicas impossíveis ou elementos com propriedades inéditas, como um metal transparente ou um gás tão pesado quanto meu desejo de voltar ao sono eterno. Também poderíamos usar os níveis de energia dos elétrons internos como bits de dados, criando SSDs bilhões de vezes mais densos. Mas por que parar por aqui? Agora que ultrapassamos a escala do pico, vamos nos aventurar 1000 vezes mais fundo, entrando no território da tecnologia femto. Neste ponto, não brincamos mais com átomos ou com seus orbitais eletrônicos, mas sim manipulamos os próprios núcleos atômicos. Se um átomo tivesse o tamanho de um estádio de beisebol, seu núcleo seria do tamanho de uma bola de beisebol. Se conquistar a nanotecnologia requer atingir uma civilização tipo 1 de Kardashev, a tecnologia femto talvez só surja no tipo 2 ou superior. Nanorobôs de ficção científica podem precisar de 10 eletronvolts para quebrar uma ligação química simples. Isso é viável. Mas para quebrar a forte ligação nuclear entre prótons e nêutrons, precisaríamos de milhões de vezes mais energia. Com o domínio adequado sobre a força nuclear forte, poderíamos teoricamente transformar chumbo em ouro, ou lixo nuclear tóxico em hélio inofensivo, simplesmente adicionando ou removendo prótons e nêutrons à vontade. Baterias femto feitas de núcleos excitados poderiam armazenar muita energia e abastecer cidades por meses, mesmo sendo do tamanho de grãos de arroz. Ou talvez, só talvez, a tecnologia FemTO nos permitiria criar o elemento zero, também conhecido como neutrônio, uma substância feita puramente de nêutrons, o material que compõe as estrelas de nêutrons. 1 centímetro cúbico dessa estrutura femto pesaria milhões de toneladas e seria praticamente indestrutível, permitindo elevadores espaciais finíssimos ou naves inquebráveis. Apesar de empolgantes, essas descobertas enfrentam obstáculos incrivelmente difíceis.
Lembra do 1 MeV necessário para quebrar a força nuclear forte e modelar o núcleo? Antes de atingir o núcleo, você vai vaporizar os átomos da ferramenta usada. Você pode usar um grande colisor de hadrons se tiver paciência para manipular uma partícula subatômica por vez. Mas mesmo assim, você esbarra no problema dos quarks sofrerem de problemas de abandono. A força forte age como um elástico. Quanto mais dois quarks se afastam, mais energia se acumula na cola e no campo, mantendo-os unidos. Eventualmente, o elástico se rompe e essa energia armazenada instantaneamente cria um novo par quark-antiquark. Você nunca pode segurar um quark sozinho. Mesmo que achasse uma solução alternativa, ainda teria que enfrentar o chefe final da femtofísica, o princípio da incerteza de Heisenberg. Aqui não se trata de limitações das nossas medições ou tecnologia, mas sim de um limite imposto pelo próprio universo que nos impede de ir além do permitido. Em um nível fundamental, quanto mais você determina a posição de uma partícula subatômica, menos certa se torna a sua quantidade de movimento, e vice-versa. Agora, se quisermos manipular um único nucleon na escala de um femtômetro, ou seja, muito próximo de zero, a incerteza da quantidade de movimento aumentará inversamente, aproximando-se do infinito, fazendo a partícula vibrar e oscilar. Mais complicado que os gráficos do Bitcoin na hora de comprar. E isso é inevitável, mesmo se nos tornarmos uma civilização tipo 2 ou 3. Pelo que sabemos, esse é um limite rígido imposto pela física. A tecnologia femto pode ser a fronteira inalcançável da humanidade. Mas um século atrás, os humanos também tinham certeza de que faltavam 10 milhões de anos para os aviões serem desenvolvidos. Não afirmo que resolveremos todas as questões científicas futuras. Talvez nem haja soluções para viagens mais rápidas que a luz. Um motivo pelo qual não vemos impérios alienígenas galácticos pode ser porque toda a civilização simplesmente não consegue se expandir eficientemente entre as estrelas e nunca conseguirá. O mesmo vale para a nanotecnologia futurista. É possível que lidar com todos os obstáculos associados a ela simplesmente nunca seja viável. Dado o histórico científico da humanidade, acredito que é igualmente ou mais provável que estejamos apenas começando a montar o quebra-cabeça cósmico, e cada nova peça revela mais potencial para descobertas. Para fora, rumo às estrelas, e para dentro, no mundo subatômico.